Quando uma pessoa decide ficar calada, você pode ter certeza que ela vai se elevar na escala vibracional. Quando você fica quietinha ali, quando você não abre a sua boquinha, com certeza a sua energia se mantém elevada. Quando a gente fala do poder do silêncio, não é só a ausência do barulho, quando não tem barulho, tá um silêncio, é muito mais do que isso. A gente fica o tempo todo, parece que sendo instigada a ficar falando, e pior do que isso, muitas vezes as outras pessoas ficam nos tentando a falar o que não deveríamos falar. E isso é muito complicado, porque toda vez que você fica tagarelando, falando o que não deve, a sua frequência baixa, a sua energia acaba baixando. E por conta do nosso querido ego, né, que foi nos dado de presente, a gente fica achando que tá sempre tendo que provar alguma coisa. Então a gente fica falando, como uma maneira de ser aprovado, de ser melhor visto. Quando eu falo de uma pessoa, é sempre com o intuito de rebaixar aquela pessoa para me sentir melhor. É uma necessidade muitas vezes absurda de ser notada. E talvez você não relacione que muitos projetos seus que poderiam ter dado certo e não deram tem a ver com a sua língua solta. E eu vou te explicar aqui nesse vídeo por que isso acontece. Por que quando você fala demais, coisas que poderiam ter dado certo não dão. Ou por que coisas negativas começam a acontecer na sua vida quando você não consegue simplesmente silenciar. Eu quero que você feche os seus olhos e tente lembrar de alguma coisa que um dia você acordou tendo certeza que ia dar certo, um projeto, um plano, uma faculdade, um curso, uma empresa, um concurso, um trabalho que você ia fazer uma entrevista e você tinha dentro de você uma certeza de que aquilo ia dar certo. E aí, com aquela alegria toda, aquela energia elevada, você decidiu dividir isso com alguém, com uma ou mais pessoas. E aí, nada aconteceu como deveria ter acontecido. Pense aí, pause esse vídeo e tente lembrar de alguma coisa que simplesmente do nada você nem sabia entender por que aquilo não se concretizou. Às vezes, simplesmente o outro lado desistiu, às vezes você desanimou, não importa como, mas aquilo que para você era uma coisa já concretizada, simplesmente não aconteceu. Você nem imagina que foi porque você falou demais. E essa questão de ficar em silêncio e ficar de boca fechada não tem a ver só com os seus planos, com os seus sonhos, com os seus segredos que você divide, mas tem a ver também com fofoca. Quando você fica falando de outra pessoa, fazendo fofoca, olha, não existe nada positivo em falar de pessoas que não estão ali para se defender. Não existe. Às vezes você até tem aquela intenção de não vou mais falar da vida de ninguém, mas como eu falei no começo desse vídeo, existem pessoas que ficam nos instigando a entrar naquela negatividade ali, naquela energia da fofoca. Comigo já aconteceu muito isso, de eu falar, pensar comigo, né? Eu não vou mais falar, não é nem falar da vida dos outros, mas eu não vou entrar mais nessa onda de, nossa, você viu a fulana, mesmo que dentro de mim pareça que eu não tô fazendo nada de errado, mas só de você falar de alguém para outra pessoa, não importa o motivo que te levou a falar disso, já vai baixar a sua energia. E eu não tô aqui falando que você tá certo, que você tá errado, eu só estou falando que a sua vida, ela é criada baseada nas suas atitudes, nos seus pensamentos, na sua frequência vibracional. E se fazer fofoca baixa a frequência, qual o resultado disso lá na frente? Mas como eu estava falando, às vezes, a gente nem percebe, e eu tô falando de mim também, a gente nem percebe. Você tá ali, por exemplo, foi pra academia, tá conversando lá com o personal, foi pro Pilates, tá conversando lá com a sua instrutora. Às vezes, por falta de assunto, o assunto vira falar da vida dos outros. O assunto vira falar da vida dos outros. A gente não tem assunto e a gente cria um assunto. E normalmente é isso. Sempre tem um terceiro que não está presente no meio daquela conversa. E isso é muito ruim porque não tem energia positiva nesses casos. Eu não conheço muitas pessoas, talvez nenhuma, que não faça isso, sair por aí gratuitamente falando
coisas negativas de pessoas que não estão presentes. Dificilmente você fala coisas positivas de alguém que não está presente. Já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, do porquê que nós temos essa necessidade de só compartilhar negatividade, tragédia, coisa ruim. Porque assim nos colocamos em igualdade quando a nossa vida não vai bem. Eu não tô bem, mas a vida do outro também é uma droga. Quando nós temos coisas positivas para falar de alguém, é como se nós ficássemos nos comparando. Então, eu não sou tão boa quanto aquela pessoa, eu não sou tão bonita quanto ela, eu não tenho um marido, um namorado tão incrível e perfeito como ela, e aí a gente acaba caindo nessa armadilha de só falar negatividade e nunca elogiar uma pessoa que não está por perto. E tudo bem se fosse só isso, mas além de você focar nas coisas negativas e baixar sua frequência, deixar sua energia mais densa, muitas vezes você está compactuando com mentiras, porque dificilmente você sabe se aquilo que falaram é verdade. Eu tenho um amigo que vendeu uma escola grande, escola que os meus filhos estudaram, e uma pessoa chegou para mim, viu ele e falou assim: olha, fulano faliu. Eu falei, não, ele não faliu, ele vendeu, é muito diferente. Então veja que se eu não soubesse da verdade, eu já poderia achar que aquilo é verdade, já poderia chegar falando. É aquelas histórias, fulano foi traído, fulano fez não sei o quê, fulana fez não sei o quê. Mas alguém te contou, mas você não foi lá para saber se é verdade. E aí você já começa, sério? Me fala mais, entendeu? A curiosidade, pronto, aí já era. Por isso que a vida das pessoas é como é. Porque as pessoas não sabem o poder negativo desse tipo de atitude. Vai me dizer que você nunca aumentou uma fofoca, principalmente se a vítima não te descia muito bem. Se aquela pessoa, você não gostava de alguém e teve a oportunidade de depreciar aquela pessoa. A pessoa pode ser perfeita, não existe perfeição. Mas digamos que a pessoa é perfeita, ela não tinha nada para você falar dela. Ela é gentil, cuida do corpo, cuida da saúde. É aquela pessoa assim que todo mundo deveria admirar, porque é uma pessoa admirável, mas você não gosta dela. Por algum motivo ela não te desce, e aí você vai lá e aumenta as coisas, criando mentira. E aí, por outro lado, como a energia sempre tem que equilibrar, quantas vezes você já não foi vítima de mentira, de fofoca, de depreciação, chorando quando alguém veio e te contou, olha, estão falando isso de você. Olha, fulano que saiu com você diz que você é assim, assim, assado. Às vezes você nem dormiu com o cara e o cara saiu falando que você é ruim de cama. Como que você se sente? Como que fica a tua energia? Mas não só a sua energia, a do cara que falou também, porque ele vai ter que carregar isso com ele. Lei de causa e efeito. De alguma forma, isso vai voltar para a realidade dele e a gente fica nesse ciclo de negatividade pelo simples fato de que não consegue ficar de boca fechada. E quando a gente fala de energia, é bom explicar que o simples fato de você existir requer um consumo diário de muitas calorias. De quê? De energia. Mesmo que você fique 24 horas imóvel, só respirando, você precisa de quase 1000 calorias para manter o corpo em funcionamento. Então veja que tudo precisa de energia. E se tudo necessita e contém energia, as suas palavras também contêm energia. Então imagina o poder que você tem no simples ato de falar. E podendo escolher o que fala ou simplesmente não falar nada. Você já viu na internet quando a gente fala assim, tal assunto viralizou. Alguém famoso aí resolveu desabafar com uma amiga. Ou desabafar com um amigo e tal, contar uma coisa que ela não aguentava mais, mas que ninguém poderia saber. E aquela pessoa resolveu contar o segredo de uma pessoa para outra pessoa pedindo segredo e o negócio vazou na rede, como dizem, né? E isso virou um grande evento, uma bola de neve, e a pessoa que só queria alguém para confiar e desabafar acabou sendo vítima de ataques terríveis. Se você é a pessoa que vazou o que a outra pediu em segredo,
pode ter certeza que toda essa carga energética negativa, ela não vai atingir só a vítima, ela vai atingir você também e todos os outros que compactuaram com isso, mas mais é a pessoa que iniciou todo o processo. Imagina, quem que é responsável por um incêndio? A pessoa que taca fogo ou a pessoa que vai colocando lenha na fogueira? Se não tivesse o primeiro foco de incêndio, poderiam jogar lenha que não ia queimar, não é assim? O fato é que se você é uma pessoa equilibrada e tem energia positiva e alguém chega para você e fala, quero te contar um segredo, entenda que segredo é só para ouvir. Segredo não se fala. Ou seja, a pessoa veio dividir com você alguma coisa e ela quer que fique ali. Ela sabe que é um segredo e que ela não quer que saia dali. Então, ouça e põe um zíper na boca. Não fala pra ninguém. Morre ali. Ela só quer que você ouça ela e fale coisas positivas. E se for pra falar coisa negativa, melhor não falar nada. Só que é muito difícil pro ser humano assumir que a língua tem muito poder, que as palavras têm poder tanto para te destruir como para destruir outras pessoas. Existe poder nas palavras. Então, use esse poder mantendo isso só dentro de você ou pensando só coisas positivas para poder falar somente coisas positivas. Porque às vezes a pessoa pensa, eu não falo, mas fica o dia inteiro com aquele diálogo mental negativo, pensando mal de outra pessoa. E aí precisa de uma oportunidade para vomitar tudo aquilo. Então, cuide também dos seus diálogos mentais. Se você conseguir adquirir esse costume de ficar em silêncio, você pode usar esse poder interno para criar coisas positivas. É o que eu chamo de energia interior construtiva. Mas se você não consegue manter a boca fechada, automaticamente essa energia, ela começa a ser uma energia interior negativa e que possivelmente vai ser levada para o lado destrutivo. Ao invés de construir coisas, vai destruir. Você já chegou em casa, tem muitas alunas que falam assim, nossa, hoje eu saí e senti que as pessoas me sugaram. Será que alguém sugou a sua energia? Ou foi você que andou falando demais, falando coisa que não deveria? Comece a prestar atenção quando você chega em casa à noite, como você está se sentindo, e aí lembra tudo que você falou durante o seu dia aí, que você já vai saber se te sugaram ou se você simplesmente interagiu com o que não deveria, falando o que não deveria, e aí a sua energia baixou totalmente. Porque sim, minha querida, você perde a sua boa energia interior sempre que você fala mal de alguém, conta uma mentira, faz fofoca, conta sobre os seus projetos, sobre os seus segredos, sobre os seus sonhos. É como se você estivesse se esvaindo. Não é que a gente perde energia, tem que ter esse entendimento de que nós não somos uma pilha que descarrega, nós não somos uma bateria que descarrega, nós simplesmente mudamos de frequência e a frequência mais densa, ela é uma frequência pesada, uma frequência que acaba fazendo o teu campo energético ficar comprimido, denso, exprimido. Quando você não faz isso, você consegue potencializar e aumentar a sua energia. Só de você saber que tem alguma coisa ali que você gostaria de falar, mas você se mantém de boca fechada, já é um grande passo para elevar a tua frequência. Porque é impossível não acontecer isso quando você fala o que não deve, para quem não deve, quando você tenta convencer uma pessoa de que você tá certa. Isso é uma coisa terrível e eu já fiz muito isso e hoje eu não faço mais. Por quê? Porque quanto mais eu tento provar que eu tô certa, mais aquela pessoa acha que eu tô errada e mais a minha energia vai baixar, mais eu vou ficar negativada. Então, ficar gritando, tentando convencer as pessoas do seu ponto de vista é besteira. Essa pessoa não vai ser convencida, mas você vai detonar o teu campo energético. Tem gente que até levanta o tom de voz,
grita. Isso não vai convencer ninguém. Não se preocupe, ninguém aprende com esse tipo de atitude. E se você tem tanta necessidade de provar que você está certa, possivelmente você não está tão certa assim. Então, um bom conselho é, se você quer se manter na positividade, não conte os seus projetos, não conte os seus sonhos, não conte as suas expectativas para ninguém, mantenha para você, alimente no quentinho do seu coração os seus sonhos, as suas coisas, não conte. Se alguém te contou uma fofoca, ouça. Entendi, nossa. E delete, esqueça, não leve para frente, que toda negatividade pare em você. Pare. E aí até essas pessoas que percebem que não conseguem tirar nada de você, elas param de vir fazer fofoca. E se você está convivendo com pessoas que só sabem fazer esse tipo de coisa, que só sabem falar da vida dos outros, faça como eu. Afaste-se dessas pessoas. Elas não servem para ficar perto de pessoas que estão tentando evoluir. Eu sei que muitas vezes a gente quer contar, quer dividir com as pessoas que a gente ama as nossas conquistas, os nossos desejos, tudo aquilo, tipo, nossa, eu vou fazer um financiamento, o banco aprovou um financiamento, eu vou até que enfim conseguir abrir a minha loja e tal, e você quer dividir isso. Mas você nunca vai saber se a pessoa que você ama te ama de verdade, tem orgulho de você, quer que você se dê bem. Às vezes é inconsciente aquela pessoa sentir inveja. Então, quando você morrer, quando você estiver morrendo lá na hora da sua morte, de descartar esse corpo, você vai entender que você não teve amigos. O que você pensava ser amigos, pessoas de confiança, na verdade eram só pessoas que conviviam com você. Então, são raríssimas as pessoas que vão vibrar com você de verdade, porque se isso acontecer, a sua energia vai potencializar e possivelmente tudo que você já tinha planejado vai dar certo de uma maneira mais rápida, mas essas pessoas são raríssimas no mundo e você nunca vai saber quem é essa pessoa. E para não correr riscos, então é melhor você ficar de boca fechada. E é um ótimo exercício também para você praticar aí, né? O poder do silêncio interno também. Mandar o seu ego calar a boca, silenciar o seu ego. Porque isso tudo que eu tô falando aqui sobre essa necessidade de contar, de falar, de fofocar, de mentir, de aumentar, tem a ver com o ego. Então, pratique o poder de ficar de boca fechada. Você deve estar pensando, né? Nossa, mas então é tudo negativo, negativo, negativo. Mas como é que eu faço para usar essas situações que acontecem na minha vida para elevar a minha frequência? Por exemplo, alguém veio falar uma coisa negativa para mim. Como é que eu ajo? Se alguém veio, chegou e falou assim, olha, sabia que a fulana saiu com fulano e agora ele tá falando que ela é isso, que ela é aquilo? Pergunta para a pessoa, você estava lá para saber se isso é verdade? Porque você está espalhando uma coisa que talvez não seja verdade. Mesmo que seja verdade, isso não te diz respeito. Pronto. Você vai perder o amigo, né? Amigo, com certeza aquela pessoa não vai mais querer falar com você. Mas quando alguém vem, tem aquela pessoa que vem fazendo pergunta, né? O que você acha da fulana? Você viu lá, fez uma abdominoplastia, ó lá, colocou botox, colocou não sei o que e tal. E aí você fala assim, que legal pra ela, né? Se ela tá se sentindo bem assim, tá tudo bem. Eu sei que dentro da gente grita a crítica. Eu sou uma pessoa muito crítica. Eu não acho que as pessoas deveriam agir como agem na vida hoje. Muitas pessoas, porque é uma busca incessante por preencher vazios. Eu sou contra isso. Eu acho que a pessoa ela tem que se amar em primeiro lugar. As pessoas não estão se amando. Então, eu critico, mas eu não critico uma pessoa em específico. Eu não fico por trás das cortinas falando de uma pessoa. Eu falo no geral. O ser humano deveria buscar mais amor próprio e menos essa coisa de alimentar o ego, sabe? Essa beleza que não existe, Vocês sabem do que eu tô falando. Agora, parar ali para falar de uma única pessoa, falar mal daquela pessoa, criticar aquela pessoa, depreciar aquela pessoa que não tá ali, não é legal. Então você pode, de alguma forma, quebrar essa energia fazendo um elogio. Eu até que gostei. Você não gostou, não? Eu gostei. E também não importa, né? Se ela tá feliz, tá tudo bem. Ai, fulana se separou, parece que o marido traiu. Se o marido traía ela, a melhor coisa que ela fez foi se separar mesmo. Então tem como você interagir
falando coisas que no fundo vão elevar a tua energia e quebrar. Você interrompe ali essa corrente de fofoca e de negatividade. Como eu falei no começo, é muito difícil a gente elogiar alguém. Dificilmente alguém chega e fala assim: você viu que lindo que ficou o cabelo da Maria Joana? Olha como tá lindo o corpo da fulana. Ela tá malhando, ela tá se dedicando. Eu admiro muito. Ninguém fala isso. É muito difícil. Então, se você não consegue manter a boca fechada, pelo menos tente falar coisas que enalteçam a outra pessoa. Eu já tive na minha vida, assim, em outras épocas já aconteceu, de eu saber o que eu não podia fazer, porque eu já tinha conhecimento disso, mas por conta da curiosidade, a gente vai perguntando, a pessoa vai falando e de repente você tá ali com o olhinho brilhando e envolvida naquela negatividade. Daí você chega em casa, tá com dor de cabeça, tá cansada, desanimada, depressiva e você sabe por que você tá assim. Você sabe o que aconteceu e aí você sente culpa e aí potencializa a energia negativa. Então, se você faz isso e entende que não foi legal fazer, o importante é você faça uma oração para a pessoa que você fez a fofoca. Ela não precisa saber, é para você. Faça uma oração, comprometa-se a tomar mais cuidado, evite conversar com a pessoa que trouxe aquela energia. Você pode trabalhar isso. Nós não nascemos sabendo as coisas, ou melhor, a gente sabe as coisas que não deveria saber, né? Mas evoluir é isso. É olhar para os nossos erros, para as coisas que a gente faz e que não deveria fazer e melhorar com aquilo. Então, eu fiquei com dor de cabeça, eu não me senti bem, eu fiquei depois com raiva de mim, não achei legal. Aí você simplesmente muda o futuro, porque o passado você não pode mudar. Mas com mudanças de atitude no presente, você consegue melhorar o que tá por vir. E tem mais uma coisa importante. Se você atrai esse tipo de gente, os escarniceiros que eu falo, né? Os urubu na carniça, as hiena. Se você atrai é porque ainda existe em você energias compatíveis. Então, conforme você vai fazendo oração, fazendo técnicas, elevando a tua frequência, sabe, entendendo, eu sempre falo sobre o entendimento e a verdade. Quando você começa a ter entendimento do que está acontecendo ao seu redor, você para de atrair esse tipo de gente. Então, até os assuntos se tornam mais gostosos, são conversas mais produtivas com outras pessoas. A ideia é sempre elevar a frequência, elevar, sempre elevar. Como que você faz isso? Existe técnica para isso. Porque quem descobre a maravilha que é viver com uma frequência elevada, viver na positividade, viver no amor, toma muito cuidado para, não cair em armadilhas, porque se você tá acostumado a viver no meio da porquice, no meio da negatividade, no meio daquela confusão, dizendo o tempo todo, eu tô com dor de cabeça, tô com gastrite, tô com tireoide, tô com intestino preso, isso já é normal para você. Você acha que isso é normal, você se acostumou com essas coisas negativas. Quando você percebe que isso não é legal e que existe um mundo melhor, e você começa a trabalhar isso, e aí você sai disso tudo, você não quer mais voltar para lá. Mas não quer mesmo. E por isso que às vezes você acaba se isolando, porque você sabe que a armadilha tá sempre ali, do lado de fora da porta, no celular, na televisão, numa ligação. As armadilhas estão aí. E você não quer correr o risco de cair novamente num poço de bosta. Tem uma brincadeira que a gente fazia, até tá num livro, agora eu não me lembro qual livro que chamava telefone sem fio. Quem nunca brincou de telefone sem fio? Qual era a temática do telefone sem fio? Você contava uma historinha no ouvido de uma pessoa, essa pessoa ouvia, aí ela ia e contava a mesma história para outra pessoa. E ia passando de pessoa em pessoa, criança por criança, e a última pessoa tinha que contar a história. Nunca era a mesma história. Nunca. Conforme a gente ia passando aquela corrente, né? Ela chegava lá no final totalmente diferente da primeira. Por isso que por isso que eu falo para vocês tomarem cuidado em relação à religião, ao que te contam. Eu não sou contra a religião, eu só falo tenham cuidado. Em 2008 eu li uma matéria na Veja, era uma matéria de capa muito importante e que me chocou bastante porque eu ainda tinha muita crença religiosa. E eu lembro de uma frase que eu nunca mais esqueci, que dizia assim, acho que
300 anos depois. 300 anos depois que um cara assim, assim, assado, andou pela Galileia e foi morto, pregado numa cruz. 300 anos depois começou-se a falar a respeito disso. Então imagina, quem estava lá vendo aquilo foi passando de boca a boca, aquilo foi passando. E eu sei que Jesus nunca escreveu nada, né? Porque Jesus era analfabeto. Então quem escreveram foram as pessoas que conviveram com ele, mas ninguém estava dentro dele para saber realmente o que era verdade. Então essas pessoas acabaram levando para frente a história. E por algum motivo isso se tornou uma crença religiosa e criou-se a maior religião do mundo, que é, não sei se é a religião, né, mas o cristianismo, que tá aí até hoje e é onde as pessoas se agarram com todas as forças. Então tomem cuidado com o que vocês acreditam o tempo todo. Existe muita coisa por trás de um telefone sem fio, né? Se você não estava lá para ver, mantenha-se ali no direito de duvidar, sim. Não acredite em tudo. É muito importante saber disso. Eu vou ler aqui para vocês uma historinha bem interessante do Hopper. Eu não sei o nome dele, o sobrenome dele é Hopper. Ele é escritor e também ele é ortopedista facial. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês entenderem o poder da língua, o poder das palavras. Presta muita atenção, porque com certeza isso já aconteceu com você. Ele fala o seguinte: há alguns anos eu fiz uma cirurgia de remoção de varizes. A anestesia foi local e o médico, que era meu amigo, deixou que eu assistisse à cirurgia. Quando terminou, disse que me daria 10 dias de dispensa total dos serviços. Mas eu retruquei, pois estávamos na quarta-feira e havia pacientes meus marcados para a segunda-feira seguinte. O médico, por sua vez, rebateu-me dizendo que como a veia removida estava muito próxima da veia safena, que é uma importante veia que é utilizada para fazer lá as cirurgias cardíacas, a ponte de safena, seria importante que meu descanso fosse maior, e finalizou, prontificando-se a informar o meu chefe sobre minha ausência prolongada. Isso ele está contando aqui, o Hopper. Decorridos os 10 dias da dispensa, apresentei-me para o trabalho, mas fiquei extremamente surpreso com a recepção que tive por parte dos meus colegas. O primeiro que encontrei foi logo se dizendo incrédulo por eu ser tão jovem e regrado em meus cuidados com a saúde e já passar por uma cirurgia tão crítica como a ponte de safena. E aí, você está bem? Quantas pontes você fez? Perguntou-me, fitando com os olhos no meu peito, a fim de enxergar como uma visão de raio-x a minha provável cicatriz. E todos que a seguir iam me encontrando demonstravam surpresa e espanto ao me verem e alívio ao saberem do verdadeiro perigo ao qual estive exposto. Mas, como isso tudo aconteceu? Vou explicar. Como que uma simples cirurgia de remoção de uma única veia da minha perna direita, feita com anestesia local e sem sedação, tornou-se uma cirurgia de tão grande porte e complicada? A resposta é muito simples. O telefone sem fio, que é o que eu acabei de falar aqui. Pois é, o médico ligou para o meu chefe e disse que a cirurgia tinha corrido bem, mas o problema foi que a veia removida estava muito perto da safena e por isso resolveu dar-me uns dias a mais para melhor me recuperar. Meu chefe desligou o telefone e comentou com o motorista da clínica que estava presente na sala. Houve um problema na cirurgia de varizes que foi realizada no Dr. Hopper, pois a veia que o médico removeu estava muito perto da safena. Como o motorista fez uma cara de quem não tinha entendido nada, meu chefe ainda explicou. Safena é aquela veia que se usa para fazer uma cirurgia do coração, a ponte de safena. Ah, tá, entendeu o motorista. Daí pra frente fica fácil imaginar como a história se desenrolou até que fizeram a minha primeira cirurgia cardíaca. Bom, isso também me lembra da história da Chantal Verdelho. Provavelmente vocês já ouviram essa história. Foi aquela moça
que denunciou o médico Renato Calil em relação a abuso obstétrico. E foi bem triste toda aquela situação, porque o marido dela filmou tudo, então não tinha como ser a palavra dela contra a do médico. E milhões aí de pessoas, milhões mesmo, né? Porque ela tem milhões de seguidores, não é nem milhares, tomaram todas as dores dela e detonaram o médico. Só que do lado desse médico tinha a esposa dele, que não tinha feito nada de errado, mas que foi atacada também. Palavras, negatividade, ofensa, maldade. Chegou ao ponto que a mulher não suportou e tirou a própria vida. Ponto. Quando ela tirou a própria vida, as próprias pessoas que tinham ficado do lado da Chantal começaram a atacar a Chantal, dizendo que ela era culpada, porque ela tinha causado tudo aquilo. Então veja como as pessoas, elas não estão a favor ou contra ninguém. Elas só estão buscando motivos para destilar o seu veneno, para falar. Era tão simples observar o que estava acontecendo e se manter em silêncio, porque quando você fala, você tem uma energia. Quando você escreve também. Então, quando você vai para uma rede social e você destila ódio, destila o seu veneno, fala o que não deve, compartilha aquilo, não é diferente. A energia negativa que aquilo está gerando é a mesma. Então, ela não era culpada, então não foi a Chantal que levou a mulher do Roberto Calil a fazer o que ela fez. Foram as pessoas, possivelmente você também fez isso, quando ao invés de ficar do lado da Chantal, você foi atacar aquelas pessoas. E quando a mulher decidiu que não suportava mais, porque o mundo dela tinha sido destruído, decidiu interromper a sua jornada aqui, vocês também poderiam ter ficado calados e terem tentado entender a situação, mas não. Aí foram atacar a Chantal. Então, é disso que eu estou falando. E depois você não entende por que a sua vida é cheia de doença, por que existe tanto câncer no mundo, tanta depressão, tanto suicídio, por que existe tanta coisa ruim, tanta negatividade. É por conta disso, por conta das palavras, dos pensamentos, das passeatas, das guerras. Guerra, não estou falando no sentido de guerra lá, de canhão. Guerras pessoais mesmo, às vezes entre família, onde a pessoa ela não consegue se manter em silêncio e ela tem que estar lá atacando, provando, dizendo, jogando. Você não precisa falar para uma pessoa o que você acha dela, basta você se afastar dessa pessoa. É muito melhor você virar as costas do que você interagir. Mas como eu falei, nós somos doutrinados por uma sociedade a ser como somos. A gente não consegue mais controlar o próprio ego. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você quer que a sua vida seja diferente daqui para frente, você precisa controlar o seu ego. Se manter em silêncio. Por isso que eu indico para você, se hoje você não consegue ter este controle, se a sua vida tá uma porcaria, se você não tem dinheiro, se você tá sempre mal, sempre negativa, sempre ansiosa, não consegue dizer não para as pessoas, tá sempre tentando agradar, tem carência emocional, tem dependência emocional, é dependente financeiramente das pessoas, seja do seu marido ou não, suporta a traição porque não sabe que rumo tomar. Se a sua vida tá nesse ponto, eu com certeza te indico fazer o metamorfose, porque o metamorfose vai te tirar desse poço sem fundo e vai te ajudar a ter clareza na sua vida, na sua realidade. Já transformou a vida de mais de 3.000 mulheres. Se você quer saber mais a respeito dessas mulheres, lá no meu IG, @SilvanaRenica, tem destaques onde as mulheres compartilham as transformações das suas vidas depois que começaram a utilizar esse treinamento no seu dia a dia, quando começaram a introduzir tudo aquele conteúdo na sua vida. Porque eu falo que o metamorfose, ele não é curso, ele é um estilo de vida, é um novo estilo de vida. É quando você começa a aplicar
os ensinamentos na sua realidade. É ali que as coisas começam a ficar mais claras. E depois que você sai desse poço de negatividade, que tudo está mais claro na sua vida, você consegue construir a realidade que você quiser. Era este o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo e deixassem aqui também os comentários de vocês a respeito desse poder que nós temos, que é a nossa língua, o nosso pensamento e os nossos dedinhos, né? Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E antes de encerrar, quero falar uma coisa aqui também. Quando vocês estão lá no Instagram, tem uma pessoa compartilhando dramas de doenças, buscando like, buscando clique, buscando... clique e like é a mesma coisa, né? Buscando comentários, buscando apoio, e você vai lá e dá esse apoio, você está alimentando a doença naquela pessoa. Já gravei vários vídeos aqui falando sobre essa energia negativa que se forma em torno de uma pessoa que compartilha seus dramas. Ela está vibrando na doença, e quando você vai lá e alimenta isso, ela continua. Você não vai ajudar aquela pessoa dizendo que ela é forte, que ela é guerreira e que ela vai sair dessa. Não, você está alimentando nela a doença. Por mais que você não acredite nisso, é assim que as leis universais funcionam. Um beijo e até o próximo vídeo.